A graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos. Nós estamos aqui com esse tema de mensagens, com essa série de mensagens, com esse tema, o poder de Deus e a apostasia do seu povo. Já tem a parte 1, agora vamos para a parte 2. Quero começar com esse livro, o pensamento desse livro de John MacArthur, com vergonha do Evangelho, quando a igreja se torna como o mundo. E esse tópico é a igreja amigável. Pensamento de Charles Haddon Spurgeon. Certa vez, ele compartilhou, deixou esse legado para conosco, compartilhou o seguinte pensamento: durante certa reunião de pastores e oficiais de igreja, os presentes, um após o outro, questionaram o valor das reuniões de oração. Todos confessaram que poucos crentes participavam delas, e vários reconheceram sem qualquer contrição que já haviam desistido de tais reuniões, as reuniões de oração. O que isso significa? Pergunta Charles Haddon Spurgeon. Estão as igrejas vivenciando uma condição saudável ao terem apenas uma reunião de oração por semana e serem poucos os que a frequentam? Quase não sai. Charles Haddon Spurgeon, um grande avivalista, aproximadamente 100, 200 anos atrás, faz esse pensamento, nos deixa um questionamento que eu quero fazer a ligação com 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mande esse vídeo para quem está afastado dos caminhos do Senhor, para quem tem uma chamada ministerial, para quem está frio na fé, para trazer um avivamento através da luz das Escrituras. Estude a palavra de Deus. Se consagre, ore, jejue, adore ao Deus verdadeiro. Não dê ouvido às fábulas judaicas e homens desviados da verdade. Tito 1,14. O terceiro tópico, eu acelerei no primeiro vídeo, primeiro e segundo tópico. E o terceiro tópico, os falsos profetas e as falsas revelações. Nós estamos falando desse tema, o poder de Deus e a apostasia do seu povo. Aleluia. Aqui tudo é improvisado, nada ditado. Tudo é ao vivo. O Espírito de Deus, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, selada com ferro quente do grego, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 3. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas causas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo mais, jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Em Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 e 27, está escrito: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus 10, 26 a 27. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos da palavra da verdade. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Amados irmãos, eu li o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que fala sobre a apostasia, sobre a rebelião.
O apóstata muitas das vezes sobe nos nossos púlpitos, são muitas teologias doentes, teologias nocivas. Teologia é uma ferramenta para estudar a palavra de Deus, mas são muitos os heréticos, os hereges que sobem nossos púlpitos, homens desviados da verdade, homens com doutrinas de demônio na mente. E o próprio líder da igreja não estuda a palavra de Deus, o próprio obreiro, o próprio dirigente, o próprio auxiliar, aquele que está no estágio para assumir uma congregação. Tem gente que aceita função na igreja e nem sabe por que está ali, caiu de paraquedas, porque estava faltando, não tem ninguém, vai tu mesmo. E aí não estuda a palavra de Deus, não cresce na graça e no conhecimento da verdade. Mas nós estamos aqui para trazer conhecimento à luz das Sagradas Escrituras. Eu quero ler um texto do livro Contaminados pela Babilônia, a sedução do povo de Deus nos últimos dias, Steve Gallagher. Está escrito não, é um pensamento. Contaminados pela Babilônia, é a introdução lá. É uma mensagem urgente para a igreja nos dias de hoje. A cuidadosa apresentação de Steve sobre a origem e a história do sistema de valores do mundo ajuda o cristão a entender os enganos e o poder de sedução desse sistema. O chamado de Deus à sua igreja reverbera por toda a obra, um chamado ao sagrado, sem ser atraído pelo glamour do mundo ou corrompido por seu espírito. Poucos livros são escritos com tanta clareza e profundidade sobre o chamado divino, no intuito de que as pessoas se libertem do sistema de valores mundanos e caminhem para o Pai. Este estudo me desafiou e sei que desafiará o leitor. Doutora Ruth Ruibal, missionária do Cali, Colômbia. Você precisa examinar as escrituras de dia e de noite e ler obras como essa que vão te incentivar. A brasa do Espírito Santo dentro do teu coração vai arder continuamente no altar. Esse altar é na tua casa, não é altar a imagem de esculturas, mas é o teu local espiritual de louvores ao Senhor, de adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e grandes coisas Deus fará em tua vida. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que nem sabe o que é a igreja, vai, não entende nada, vê o povo dando glória a Deus e aleluia, peça para o Espírito Santo de Deus marcar o encontro contigo. Assim como um dia ele marcou o encontro comigo e eu senti o sobrenatural de Deus. Já se passaram 21 anos de experiência nessa obra missionária evangelística, nos desertos, nos vales, no esfriamento. Eu já esfriei na fé, eu já me afastei dos caminhos do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus fica ali remoendo por dentro aquela chama, aquela brasa, para nos trazer de volta para a poderosa e majestosa luz e para nos deleitarmos no maior espírito de profecia dessa terra, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.